programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal. Olá, bom dia. Programa Mundo dos Negócios, repetindo a mesma composição de mulheres da semana passada. Nós vamos entrevistar hoje, avançando nos temas de empoderamento feminino, de prática de negócios das mulheres, com o mesmo grupo da semana passada, como eu avisei lá no domingo. Então estão aqui comigo Rafaela, Deise, Samela e Alexandra. Nós vamos fazer uma evolução da conversa que nós tivemos na semana passada. Elas focaram muito mais no que elas fazem, nos negócios delas, e agora nós vamos sentir um pouco mais delas, a experiência ao empreender e também a perspectiva que você, mulher, tem para, aproveitando as oportunidades que elas já vivenciaram, que elas já superaram, das dificuldades, do como se pode se lançar no mercado e vencer. Essas oportunidades vão dar a você um conceito de que você também pode fazer, de que você também pode empreender e de que você também pode construir o seu futuro de forma diferente. É assim, Samela? É assim mesmo, é assim mesmo. A gente precisa trabalhar as mulheres, nós somos 40% dos negócios no Brasil, nós somos, né, assim, temos uma série de diferenciações, mas ainda temos muitas barreiras, né? Apesar de que o empreendedorismo é o lugar mais democrático, vamos dizer assim, né, para que a gente consiga gerar nossa renda, mas ainda assim as mulheres elas sofrem de algumas questões. Por exemplo, para falar rapidinho, síndrome da impostora, a incidência maior é nas mulheres. O que é a síndrome do impostor ou da impostora? Você tem sucesso reconhecido, mas você não consegue atribuir esse sucesso a si mesmo porque sua autoconfiança é mais baixa. Os últimos estudos... Tem uma tese americana de dois psicólogos sobre isso. E em compensação e em contrapartida, pessoas que não têm nenhum conhecimento, que não dominam o assunto, se lançam ao mercado como sendo os donos da sapiência naqueles temas. Pois Isso é. é muito comum. Agora, dois pontos que eu acho que são muito interessantes. O LinkedIn fez uma pesquisa e mostrou que as mulheres, para quando elas vão aplicar para uma vaga, se são requeridas 10 competências, elas só aplicam se tiver as 10 competências reconhecidamente nelas. Os homens, se tiver 5, eles aplicam. Ou seja, existe, claro, uma autoconfiança masculina que precisa ser engarrafada, vendida caro para a gente poder beber também, né? Mas, brincadeiras à parte, as mulheres sofrem mais com autoconfiança e autoestima, isso os estudos mostram, os estudos de saúde mental, o dobro das mulheres em relação aos homens sofrem com autoestima e autoconfiança, que são básicos para a gente poder empreender. Então, as mulheres precisam, sim, se inspirar em outras mulheres, entender que o empreendedorismo é difícil para todos, mas é possível desde que você tenha disciplina. A gente falou no programa anterior sobre disciplina. Disciplina é algo extremamente importante, conhecimento / talento e, claro, uma dose grande de resiliência. É bom demais isso, né? Eu fui pesquisar aqui, abri meu telefone, porque eu me lembrava do nome, mas não me lembrava da tese toda. É o seguinte, é o efeito Dunning-Kruger. É o fenômeno pelo qual indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto acreditam saber mais que outros mais bem preparados, fazendo com que tomem decisões erradas e cheguem a resultados indevidos. É a sua incompetência que os restringe da habilidade de reconhecer os próprios erros. Estas pessoas sofrem de superioridade ilusória. E esse estudo continua, isso aqui é só essa definição rápida, esse estudo continua e chega a esse ponto, que pessoas que têm muito mais conhecimento e cultura, eu já passei muito por isso. Eu vou para uma mesa em que tem um universo de pessoas que não dominam os temas centrais da comunicação. E eu que tenho não sei quantos cursos, com pós-graduação em marketing, com uma experiência de mercado a vida inteira, fico às vezes na mesa com 8, 10, 12 pessoas, e o que menos sabe é o que mais fala. Sim. E eu fico olhando para ele e fico até achando engraçado pela forma inusitada de disfarçatez, né? Porque a pessoa fala sobre um tema que não domina nada, como se tivesse pleno conhecimento. E eu fico olhando, muitas vezes sem saber o que dizer, porque se eu falar aqui vai descaracterizar, vai caracterizar que ele não sabe, né? É complicado isso, né? Mas a gente vive nesse mundo. O que é que você quer falar sobre esse tema, Alexandra?
Bom, eu acho que muitas pessoas, especialmente mulheres, elas têm medo, elas se desencorajam por conta do medo do empreender. Né? A gente volta ao tema da síndrome da impostora, porque muitas vezes ela não acredita nelas próprias e elas têm esse potencial. Né? Então, deixar o medo de lado, esse monstro medo de lado, e enxergar um caminho que ela primeiro tem que acreditar nela e ter a base do conhecimento. Essa palavra é fundamental, né? Acreditar, né? Acreditar em si própria, acreditar no seu potencial. A gente nunca teve, eu trabalho estimulando o empreendedorismo, falando sobre empreendedorismo, porque eu tenho uma visão da sociedade, eu sou sociólogo por origem, eu me formei em sociologia, eu fiz sociologia e política, sociologia eu entreguei o trabalho de conclusão, política eu não entreguei, eu não digo que fiz política, mas eu concluí o curso. Mas o que ocorre originalmente, a graduação. Então, eu vejo o aspecto social e é muito interessante porque hoje o empreendedorismo está sendo checado, está sendo questionado. Pessoas que não têm visão, pessoas míopes, que são contra o mercado como uma instituição econômica, as pessoas que não têm o entendimento da importância das empresas, elas estão se posicionando contra o empreendedorismo. É uma coisa surpreendente, porque uma sociedade que não há a atividade empreendedora, ela está fadada ao fracasso. Claro que sim. Ela vai estacionar, né? Essa pauta, esse é um assunto que eu queria só agregar em relação ao que a Alexandra está falando. Não é muito estranho isso? É muito estranho. Então, as mulheres, na verdade, elas têm que entender o papel delas na sociedade como possibilidades de futuras empreendedoras e deixar esse monstro do medo do lado e ter, né, tudo isso que a gente já falou agora, disciplina, determinação, e crença e por aí vai. Crenças expansivas. Você sabe que quando eu recebo mulheres e homens. Eu tenho mentorados que são mulheres e homens. Mas nas mulheres, eu tiro um tempo maior para trabalhar autoconfiança, autoestima, autoconhecimento, porque elas, de fato, acabam tendo um pouco mais de necessidade disso do que os homens. Os franceses dizem, pense grande, né? Exato. Tem que pensar grande, pensar francesa, pensar grande. Quais desafios específicos as mulheres enfrentam e como podem superá-los? As mulheres empreendedoras, Deise. A mentora Deise, diga aí. A mentora Deise agora. Então, é muito interessante essa questão do empreendedorismo feminino, né? Eu confesso que eu me envolvi muito mais com esse mundo depois da questão da comunidade, que é o que Samela estava dizendo. A gente, quando passa a fazer as mentorias, os atendimentos, as mulheres, elas vêm realmente com um abalo muito grande de autoestima, problemas de separação, problemas com filhos. E muitas vezes a gente acha que não, mas a nossa carreira ela começa dentro de casa. Né? Ali com a nossa família, isso vai para o empreendedorismo, vai para as empresas e tal, para o lado social da coisa. E aí é muito interessante porque dentro do empreendedorismo feminino existem coisas que a gente fala o tempo todo, sobre questões sobre rivalidade, sobre um apoiar a outra, né, que é uma frase meio que genérica, eu vou lhe apoiar e tal, mas muitas vezes esse apoio não vem da forma adequada. As mulheres têm maneira de dizer que os homens se apoiam mais do que elas próprias. Com certeza, eu particularmente concordo, porque assim, veja que Samela é mentora, eu também sou mentora e a gente está aqui, as duas, Samela está me validando, eu valido ela, então existe uma reciprocidade, mas muitas vezes não existe essa abertura dentro das próprias comunidades, dentro dos próprios mercados. Uma mentora, às vezes, não consegue fazer uma parceria com outra, uma clínica de estética não consegue se ligar com outra. Mente fechada? Mente fechada. Às vezes se veem muito como concorrentes. Então, na comunidade, nos atendimentos, nas mentorias, eu reforço muito a questão das parcerias. Eu já consigo ligar, por exemplo, a pessoa que tem uma clínica de estética, com uma que tem uma loja de suplemento, uma pessoa que quer fazer um evento, que está começando, com outra que também quer. O propósito seu, então, é abraçar os dados para todo mundo se dar bem. Com certeza, porque se, por exemplo, eu fiz o meu evento, Sam, ela participou do meu evento e eu vou participar do dela. Certo. Então, existe uma troca, mas muitas vezes dentro do empreendedorismo feminino a gente fala que vai estar junta, que uma vai fortalecer a outra, que uma vai levantar a outra, aí Sam, ela me chama para o evento dela, eu vou. Quando eu chamo Sam, ela para o meu, Sam, ela não vai. E aí? Então, assim, o empreendedorismo feminino, ele passa por essas coisas, existem frases muito lindas, mas que muitas vezes na prática a gente não vê. A gente tem muita dificuldade de conseguir entrevistar mulheres. Sim. Samela me ajuda, eu peço muito a ela, porque todo mundo diz, você precisa dar vez às mulheres, sei que. Eu chamo muita gente, levo muito não.
Existe isso porque muitas, aí passa também pela mentoria, que eu e Samila, a gente trabalha muito isso nas mulheres, a oratória. A mulher, ela empreende, ela tem público, ela tem postura, ela sabe se colocar, mas não sabe utilizar as redes sociais, tem medo de vir para um programa de televisão, tem medo de ir para um podcast, aí eu tenho medo do que eu vou falar, eu tenho medo de ser julgada, porque Autoestima e autoconfiança. A base, as mulheres têm problemas, muitos problemas com isso. A vaidade tem influência nesse comportamento das mulheres em terem, de certa forma, esse medo que vocês se referem? Isso é fruto da vaidade? Não, então, Estou perguntando à psicóloga, mas vou querer saber a opinião também da tecnóloga, da tecnológica. Mas esse é um elemento importante. Faz parte do universo feminino o dedicar-se ao visual, né? Sim. Então, isso é cultural, enfim. E Isso é depois, mundial, né? e na pandemia, com a flexibilidade do trabalho e do trabalho remoto, uma das coisas que, não vou lembrar agora qual foi a empresa de pesquisa, mas demonstrou o quanto as mulheres melhoraram, né, na sua produtividade, uma série de coisas, porque elas, trabalhando de casa, elas perdiam menos tempo na maquiagem, né, arrumar cabelo e uma série de outras coisas. Então, a gente gasta muito tempo fazendo isso, né? Então, e isso é um dado de realidade. Então, essas coisas todas fazem parte também do universo feminino. Então, quando a gente vai... Eu tenho um problema com isso, né? Depois de ser tão cobrada, inclusive em casa com as minhas filhas, eu tenho me ligado mais nessa coisa da roupa, da maquiagem, não sei o quê. Mas antigamente eu ia e as pessoas diziam assim, mamãe, você não está adequadamente vestida, etc. Então tem uma cobrança social Seu também. raciocínio era o quê? Eu estou levando minha capacidade? Exato, um pouco me lixando se o cabelo está pintado, se não está. Mas não é verdade, tem que pintar o cabelo mas... quando isso é importante, né? Uhum. O importante é você se sentir bem, né? Isso, exato. Eu gosto muito de usar calça jeans e camiseta de manga comprida. Mas para os homens é tão mais fácil. É simples, né? Tão mais Porque fácil. você... Ficar de cabelo branco. Isso é comigo, é? Isso é com Esses meus cabelos homens, brancos, né? É charme no homem, né? Né? Rafaela, quais tendências tecnológicas vão influenciar os negócios femininos daqui para frente? O que é que você acredita? Não, na verdade, que vai influenciar o nosso dia a dia, né? Não só o feminino, a inteligência artificial. A gente tem vários exemplos, né? Os negócios, né? Os negócios como um todo, né? Então, a inteligência artificial é o assunto que está em pauta. A quantidade de ferramentas que estão surgindo para facilitar o trabalho. Então, por vezes dizem assim, a inteligência artificial vai tirar o trabalho das pessoas. E, na verdade, não. Ela vai gerar muito mais trabalho, mas para as pessoas que sabem utilizá-las. Então, vai trazer facilidade em coisas mais operacionais, mais corriqueiras, para que a gente possa se dedicar ao trabalho, ao pensamento mais analítico, né? A gente tenha um trabalho mais de qualidade. Então, acho que a inteligência artificial é o que está em pauta hoje em dia, tanto para homem como para as mulheres. Eu confesso a você que eu tenho visto a evolução desses produtos que estão chegando aí no mercado com inteligência artificial, desde o ChatGPT, e tem muitas, né? A gente está falando isso aqui porque é a referência que chegou há 1 ano e pouco, acho que 1 ano e meio mais ou menos. E agora, a OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, está lançando agora vídeos. Eles estão em fase de finalização, eu já falei sobre isso lá na rádio. Já deve estar saindo agora, eles estão produzindo vídeo com até 60 segundos, ainda sem áudio, mas você consegue produzir o vídeo já direto pela inteligência artificial, sem ter... A partir de um texto, né, que você escreve. Você descreve o que é que você quer. Você faz o prompt e ele constrói você faz o briefing que a gente faz lá na agência, sempre faz. Isso é uma coisa que vai revolucionar o mercado da comunicação, em televisão, em rádio, vai nas produtoras de televisão, em tudo, na propaganda. Tem muita gente aqui que tem uma câmera e que vive fazendo filmetes e tal. Essas pessoas não têm dificuldade. Exato. Mas vamos falar de coisa positiva, né? Nós vamos fazer um breve intervalo com o mundo dos negócios, falando com elas, as empreendedoras femininas, e voltamos já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Eu estou conversando aqui com 4 mulheres empreendedoras que estão dando um banho aqui com as suas experiências para estimular você a empreender, a fazer diferente, a construir uma vida nova para você. Eu repito isso toda vida, é verdade. Mas é para ver se você se estimula e acorda
porque a gente não pode ficar apenas achando que o vizinho é que faz as coisas darem certo, que o vizinho do outro lado é que fez e que ganhou dinheiro e que está satisfeito com a sua vida. Você pode fazer também, basta você querer. Eu vou falar agora sobre um outro aspecto, não apenas do trabalho em si. Nos últimos tempos eu venho desenvolvendo uma série de teses, de alunos, de conversa, de papo. Samila sabe que eu já falei com ela desde o ano passado sobre isso, que é o seguinte: nós viemos ao mundo para viver, para ser feliz, para aproveitar a vida, para ter, na nossa passagem aqui, momentos de extrema alegria, de felicidade, momentos, claros, mais concentrados, mas também para a gente trabalhar, para a gente estudar, para a gente ter tempo para se divertir. Nem a gente pode ser só diversão, nem só trabalho, nem só estudo. A gente tem que dosar as coisas para que a gente possa ter sempre um lado feliz, um lado alegre, um lado em que a vida nos mostra que vale a pena viver. É sobre essa parte agora que eu vou conversar com elas, fugindo um pouco do empreender, do fazer negócio, do enfrentar o mercado que é um mercado forte e duro, competitivo, para que a gente entre no lado suave da vida. Rafaela, qual é a importância para você do ócio? Você tem tempo para curtir a vida, para relaxar? Ou você vive só no trabalho? Então, né, como quem empreende tem que se dedicar bastante ao seu negócio, né? Porque é o olho do dono ali que deixa as coisas no caminho certo. Porém, assim, no início da minha carreira empreendedora, eu fazia de tudo. Então, focava basicamente em trabalho, porque tinha um desafio muito grande foi que a minha empresa ela cresceu muito rápido. Então, em menos de um ano, a gente já tinha 40 colaboradores, hoje tem 230. Então, isso exigia muito de mim do trabalho. Só que quando você vai amadurecendo, você passa a ter a consciência de que não é só isso, né? Do que é que adianta eu morrer de trabalhar para ter o sustento, para ter o conforto, se eu não vou usufruir, né? Então, é muito importante que qualquer trabalhador, qualquer empreendedor, ele tenha essa preocupação de se dedicar a um negócio, sim, super importante, mas também cuidar da sua saúde física e mental. Porque Dá senão... satisfação, né? Isso. E quando você trabalha, se dedica ao seu trabalho, é importante, foi o que ela disse, né? Que você trabalha ali porque gosta e não só porque quer ter o conforto, né? Pensando ali nos ganhos financeiros. Então, por exemplo, no meu caso, não é que você tem tempo? Eu priorizo o meu tempo para eu ter tempo de qualidade, né? Então, eu pratico atividade física 6 dias na semana, 3 dias musculação, 3 dias corrida de rua, né? Eu gosto de ler meus livros, de meditar, de ter viagens com minha família. Então, às vezes as pessoas gostam de dizer assim, porque eu não tenho tempo. E eu digo, não é porque você não tem tempo, é porque você não prioriza esse lado que é tão importante, né? Até para usufruir os seus ganhos com o seu trabalho. Quem não tem tempo, não tem disciplina. Exato. Quem tem disciplina tem tempo para tudo. Exato. Não é? Você acha que as mulheres convivem melhor com o ócio do que os homens, na sua visão de mentora? Eu acho que a mulher ela consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. A gente tem essa Isso a gente flexibilidade. sabe, né? Então, eu acho que sim. Tem um amigo meu que diria o seguinte, a mulher canta, dança, interpreta e emociona ao mesmo tempo. Então, é sobre isso. A mulher ela fica ali com o filho, com os negócios, com a família, e ela, como a Samila já tinha falado, a questão da autoestima, de se cuidar, de estar sempre bonita, e tira o tempo de qualidade com a família. É muito importante. A grande discussão que a gente tem hoje vale a pena você viver e não se divertir? Vale, Samila? Não vale. A vida, ela tem que ter propósito, né? A vida, eu sempre digo, o trabalho, ele é um elemento da sua vida, mas a sua vida é o todo. O trabalho, ele é um elemento agregador para que essa vida, né, seja próspera. Eu faço uma brincadeira sempre com as minhas filhas, desde que elas eram pequenas, quando elas tinham algum problema. Mamãe, estou triste por isso. Eu digo, então vamos fazer a balança? Elas já sabem. Eu tenho uma libriana, né? E a gente diz assim, a balança da Carol, que é a balança de Libra. E a gente assim, se isso acontece, o que é que a gente perde? Vamos lá, -1, cada coisa a gente bota -1. O que é que a gente ganha? Mais um. Vamos ver o saldo. Olha que bacana. Então, não, isso aí não está muito legal. Então, acho que essa questão, e eu sempre fiz isso, para que elas vissem, o saldo tem que ser positivo. Então, se você se dedica a uma atividade, essa atividade, o saldo dela tem que ser positivo. Eu trabalho muito, eu me dedico, etc. Mas o saldo é positivo ou não?
E com relação à saúde mental, que é extremamente importante para qualquer coisa na vida dar certo, a saúde mental, ela exige ócio, né? Ela exige o tempo do break, ela exige dormir bem, ela exige... Aliás, uma pausa, né? Quem dorme bem vive muito melhor, né? Pois é, Eu tenho uma facilidade, graças a Deus, que eu tenho sono pronto. eu também. Encostei a cabeça numa posição confortável, eu durmo. Faz bem para a pele, faz bem para o cérebro, né? Existem vários estudos, a gente não tem nem tempo de falar aqui sobre eles, mas estudos que mostram que o sono REM ele é extremamente importante porque essa conexão dos hemisférios cerebrais é o que permite a codificação das nossas memórias e faz com que a gente não tenha tantas incidências de memórias traumáticas. Você falando em sono REM, eu me lembrei quase que... Vamos falar de sonho? Importante o sonho, né? Mas os sonhos são super importantes. Então, assim... Porque quem não sonha não empreende, né? Exato. Porque tem um link, né? Tem, verdade. total. Tem um link total. Você tem que sonhar, né? Para poder realizar. O que é que você acha disso, Alexandra? Eu acho maravilhoso, né? Porque, assim, na verdade, voltando à fala da Rafaela, a gente também não pode simplesmente só romantizar o empreendedorismo, achar que depois que você empreende vai ter o ócio para a vida. Não, existe todo um equilíbrio, conforme a Samira falou, que a gente tem que fazer essa balança para a gente poder viver melhor. E o empreendedorismo te dá essa oportunidade dessa vivência melhor e ter uma melhor qualidade de vida. E a gente tem que, sim, nos priorizar dentro desse break que a gente merece. Inclusive, eu quero fazer aqui um merchan, Vá. por favor. Uma das empresas, né, nossas é a Empodera Academy. Você já fez algumas críticas, inclusive, ao nome. Mas É porque é inglês. mas Como eu ali- sou simpatizante de Ariano Suassuna, Pois é. mas eu eu não tenho sei. nada contra o inglês, né? É só para tirar onda mesmo. Mas, enfim, mas lá na Empodera, uma das coisas que a gente viu, a gente faz muita pesquisa para saber, ela é muito dedicada ao desenvolvimento de mulheres, né, o desenvolvimento geral de mulheres. E ali a gente faz muita pesquisa com mulheres para entender quais são as habilidades, competências, o que elas querem desenvolver. E uma das coisas que, além da oratória e a autoconfiança, que são os dois campeões de audiência, além, claro, das habilidades técnicas, a gente viu agora que, assim, como é que eu consigo fazer meditação, como é que eu consigo despressurizar, quais são as técnicas para conseguir fazer com que esse equilíbrio de fato aconteça no dia a dia, regulação emocional, coisas do tipo. Então, a gente agora está trabalhando justamente num produto assim, porque as pessoas têm procurado, as pessoas não sabem como é que eu saio de uma crise de ansiedade. E as pessoas não sabem respirar. Aí a nossa massoterapeuta para Exatamente. dizer... Tem que lembrar que existe o mindfulness, né? Existem as isso. massagens que te dão a oportunidade de vir para esse momento de Olha a relaxamento. economia colaborativa aqui, ó. Olha aí. Se você fosse dar um conselho para quem está assistindo o nosso programa aqui, Deise, o que é que você diria? A pessoa que está lá, olhando, vontade de empreender, quer melhorar de vida, quer ter uma atividade mais forte, o que é que você diria para essa pessoa? Eu diria que é possível. Que se eu sempre brinco assim com as minhas mentoradas. Se eu conseguir uma pessoa simples, de família simples, minha vida tinha tudo para dar errado e eu, graças a Deus e a minha determinação, eu estou conseguindo empreender, construir bons relacionamentos, estou alavancando negócios, fazendo mulheres vencerem o medo, melhorarem a autoestima, fazer suas empresas darem certo. Então, se você que está assistindo acha que você não consegue, que tem que ter muito dinheiro, que tem que sonhar apenas e vai viver de sonho, não. Você pode sonhar e pode realizar, mas para isso tem que ter muita determinação, porque fácil não é. Tem que começar, né? Tem que começar. E depois, quando as coisas começam a acontecer, a gente olha assim, aí a gente pensa, nossa, nem era tão difícil, como Samela falou, nem era esse impossível todo, era só Porque as dar o pessoas primeiro acham passo. que tem que começar com um formato pronto e não é, né? Você começa uma coisa e essa coisa o mercado vai Vai ali. moldando, né? É. Rafaela, aqui se falou muito em medo de mulher. Eu não conheço essas mulheres que têm esse medo todo, não. Qual é a sua visão sobre isso? As meninas falaram aqui porque as mulheres têm medo disso, medo daquilo, medo não sei de quê. Que Não história somos, é a essa? gente não está falando da gente não, viu? Não, a gente está eu falando da sei. maioria. Eu entendi perfeitamente. É porque eu não conheço eu não vejo com essa Esse frequência mundo esse medo. feminino, Esse né? medo eu não percebo muito esse medo. É. Acho que pela minha atividade, eu me relaciono com muita gente muito preparada, muito... Você é um Determinada. privilegiado, você é um privilegiado de ter acesso a pessoas
que de fato estão fora dessa curva, né? Mas como a gente conhece, vamos dizer assim, o grosso que está ali embaixo, a gente encontra essa realidade, né? É porque a gente trabalha a parte de desenvolvimento pessoal Exato. e profissional. Então, se você está se desenvolvendo, é porque você ainda está com essas coisas para trás, Sim. que Eu precisa acho vencer. Que a mulher, né, muitas mulheres, elas têm um sabotador que é do perfeccionismo. Então, ela se cobra muito. Eu tenho essa doença, perfeccionismo. Eu escrevo um texto, se eu pegar aquele texto 25 vezes, eu mudo 25 vezes. Então, quando eu escrevo, tá bom esse texto, eu passo para frente. Então, às vezes, quando se propõe a fazer algo, acaba se preocupando do que os outros vão achar daquilo, ao invés de focar só em resolver, né? Sim. E isso acho que é cultural, né? De que, como ela falou da questão de beleza, a mulher tem que estar sempre muito arrumada, o homem é aceitável, né? De qualquer jeito, de camiseta e bermuda. Então, há essa cobrança cultural que precisa ser trabalhada. Mas isso foi desenvolvido pelas mulheres, historicamente. Vem do Egito, vem lá de trás, não é de agora não. Da Grécia Antiga, da Roma. Então, tem que fazer ações para desconstruir. Ela deu o exemplo lá dos processos seletivos, né? Que as mulheres, em geral, só querem se candidatar quando preenche todos os requisitos. E é verdade, eu percebo isso lá na empresa. Né? O mundo de TI é predominante masculino. Então, aqui no Brasil, as empresas, 20% são mulheres apenas, né? 12% de mulheres que estão na posição de liderança. Então, é preciso ter ações que inspire outras mulheres a buscar empreender, seja na área de TI, seja em outra área, mostrar que é possível. Né? Por exemplo, na área de TI, porque tem poucas mulheres, um dos motivos, porque também tem poucas mulheres que entram na área de TI. Mas isso é cultural, as meninas, às vezes elas são orientadas, não, você vai fazer o quê quando crescer? Eu vou ser médica, eu vou ser advogada, porque TI já tem aquilo assim, não, é o mundo que é masculino. Então, tem que ter ações que inspirem, que é possível para outras mulheres, e dê mais segurança para que ela fuja um pouquinho aí do perfeccionismo. Posso fazer um parêntese rapidinho? Pode, claro. O mundo da TI, e eu sou uma grande fã de Rafaela por isso, porque eu acho que o mundo da TI é um mundo muito relacionado à matemática, e a gente tem uma crença limitante de que as mulheres não são boas em matemática, só os homens são bons em matemática, que as mulheres não são boas... Só esses homens aí dá o quê? Dá uns 2% dos homens, né? Mas é muito interessante, uma das maiores demandas quando a gente, lá na Empodera, era que as mulheres queriam curso de gestão financeira, ou curso de gestão orçamentária, ou curso de precificação. A gente fez os 3 cursos maravilhosos. Mas elas não compram. Aí eu fui fazer uma pesquisa, fiz um focal group e perguntei, se vocês demandam tanto, por que vocês não compram esses cursos? Eles, porque eu tenho até medo de comprar e não conseguir fazer a planilha. E não conseguir. Então, eu quero muito, mas eu tenho medo porque eu acho que eu vou falhar. Então, a gente precisa desconstruir isso e algumas áreas mais ainda, porque a área de TI, a área que envolve a engenharia de uma maneira geral e as habilidades matemáticas, elas são, assim, na sua grande maioria, embaladas nessa ideia de que mulher não sabe fazer conta. Onde há a possibilidade de você ter sensibilidade diferenciada, criatividade, gentileza, as mulheres dominam muito mais que os homens. Os homens têm um pragmatismo muito mais forte, né? Mais cartesianos. Mas né? são mais cartesianos, as mulheres são mais emocionais. E a emoção domina tudo. Exato. Você ter emoção, a emoção é muito melhor você lidar com gente que se emociona do que com gente fria. Isso. Como eu disse aqui, e a Alexandra ficou rindo, eu disse aqui no intervalo, você pega uma pessoa mal-humorada, de cara fechada, gente mal-humorada é gente infeliz. Transmite para a gente, pelo lado externo, o que tem dentro delas. E isso nos incomoda. Eu mesmo me afasto. Eu gosto de gente que sorri, que aproxima, que faz da vida um instante de convivência e, sobretudo, de alegria. Com essas palavras, eu termino o programa Mundo dos Negócios agradecendo as 4 empreendedoras aqui, a Rafaela, a Deise, a Samela e a Alexandra, desejando a elas que mais na frente voltemos aqui para conversar sobre outras pautas e para fazer com que você, mulher, se identifique e possa construir um futuro diferente para si e para os seus. Muito obrigado por sua audiência, gratíssimo a vocês 4. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui e volta no próximo domingo. Uma excelente semana para você. Até lá. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal.